O que faz de uma Champions perfeita? Dá pra falar da quantidade de gols, da qualidade dos jogos, os jogadores, as viradas, mas pra mim, principalmente, a magia. E se for falar de magia, tem uma edição em específico que dá aula. Um ano em que Messi e Cristiano ainda doutrinavam. Um ano em que muitos elencos brigariam pelo troféu e muitos tinham favoritismo. As chances de momentos históricos eram grandes, mas ninguém esperava que fosse sair do controle nesse nível. Então no vídeo de hoje vamos relembrar a Champions, que pra muitos foi a melhor de todas. Hoje vamos ver como foi a Champions League da temporada 2018-2019. Olha, a Champions hoje ainda é muito boa, tem muitos craques, mas nesse ano a gente teve uma combinação de coisas acontecendo. Tinha Messi, Cristiano e Neymar, mas também tinha times absurdos surgindo, tinha herói improvável, e a gente vai falar de tudo isso agora, mas antes só vou dar um pouco de contexto. Até porque antes desse ano o cenário na Europa era muito claro, mas depois dele a gente sabia que as coisas mudariam um pouco. O atual tricampeão da Champions era o Real Madrid, só que naquele ano sem Zidane, que deixaria o clube, e sem Cristiano Ronaldo, que se mudaria para a Itália. E isso é uma das grandes histórias que a gente tem para contar, hein? Na última final os merengues venceram o Liverpool, que vinha mordido e como um dos favoritos nesse novo ano. Na mesma Inglaterra o City era a grande equipe, né? Estamos falando de Guardiola. E fora esses tínhamos um Bayern que sempre vem forte, um Barcelona que apesar de não ter um grande elenco, o Messi faria talvez a sua melhor temporada naquele ano. Uma Juventus que era um grande holofote por ter trazido o maior jogador da história da Liga dos Campeões, e fora os outros times que cresceriam durante a competição. A gente vai chegar neles. Tá, mas antes de entrar na Champions, vamos tentar olhar um pouco pro mercado. Quais movimentações que aconteceram, porque isso é importante pra gente saber o resultado final. E esse ano todo mundo decidiu trocar de goleiro. Foram muitos e muito de qualidade muito alta. Simplesmente teve Buffon se juntando ao PSG, Courtois no Real Madrid, e depois do que aconteceu com o Karius em 18, o Liverpool trouxe um tal de Alisson. Mas o goleiro mais caro da história naquela janela seria a Kepa do Chelsea. Além deles, precisamos citar contratações como a do Vini, finalmente desembarcando no Madrid, junto com seu novo camisa 7, Mariano Dias. Barcelona com Arthur e Malcom, Higuaín saindo da Juventus, troca com Bonucci, até porque pro ataque daquele time teria simplesmente a chegada de Cristiano Ronaldo. Foi uma janela movimentada. Dito tudo isso, deixa aqui nos comentários se você se lembra qual era o seu favorito no início dessa Champions, porque agora vamos falar de fase de grupos. Alguns vão ser mais rápidos, por exemplo, iniciando pelo grupo A, o favoritismo se manteve, Borussia e Atlético se classificavam e estavam nas oitavas. Enquanto o grupo B é um pouco mais complicado, tinha pela frente o grupo da morte, colocando Barcelona, Tottenham e Inter de Milão, e o que seria o saco de pancadas do PSV. Mesmo que o Barça dependesse um pouco do Messi, nos momentos que ele estava fora nessa fase de grupos, tava de boa, o time foi bem. Só que quando ele tava, é óbvio que era melhor, né? Hat-trick na estreia só pra soltar contra o PSV. Do outro lado, os Spurs perderam pra Inter e os ingleses na segunda rodada fariam um jogaço contra os culés. Teve gol do Coutinho, o marcante golaço do Rakitic e mais 2 do Messi. Um ótimo começo do Barça num grande 4-2. E olha o Tottenham em 2 derrotas e no terceiro jogo contra o PSV não venceu também. Eles podiam já ter caído aqui. O time, porém, vai se recuperando, vence a Inter na 5ª rodada e já o Barça garante a primeira posição com jogos muito acima do adversário. Sem o Messi, que estava machucado por certo momento, e com grandes partidas de caras como Arthur, que voltou pro Grêmio com nem 30 anos. Não sei se a carreira dele foi o que a gente esperava. Enfim, na última rodada a Inter tropeça contra o PSV e o Tottenham dependia de um empate para passar contra o Barcelona. E adivinha quem que foi o herói improvável? Na Espanha, Lucas Moura fez o gol que garantiu o 1-1. Sem esse gol, o Tottenham não estaria nem nas oitavas. E bom, o Lucas vai voltar nesse vídeo. Mas tá, vou colocar a tabela aqui na tela e você vai ver que o Tottenham embatou em tudo com a Inter, até no confronto direto. Acontece que aqui tínhamos o gol fora, então no gol fora do confronto direto, os ingleses se classificaram. E o mesmo gol fora faria a diferença em outros jogos dessa Champions. Fiquei muito tempo nesse grupo, vamos pro grupo C, que foi outro grupaço também. Tinha Napoli, tinha PSG, tinha Liverpool e o melhor jogo foi logo na primeira rodada. Não deu pro Neymar, 3-2 pros Reds com gol do Pirata Firmino. Só que quando o Ney fez sua arte, foi na segunda rodada, hat-trick contra o Estrela Vermelha. Vai anotando, Ney, Messi teve muito craque nessa Champions. O Neymar decide contra o Liverpool em casa e só perdendo um jogo o Paris passava em primeiro. Agora o Liverpool tinha o jogo da vida contra o Napoli na última rodada. Só se classificaria se vencesse e teve a ajuda de uma outra regra também. No jogo mesmo, vence por 1-0 com o gol do Salah. Aí ficou empatado em pontos, em confronto direto, sem gol fora de casa e saldo de gols também. Passou por ter feito mais gols no grupo em geral. Olha que absurdo, tanto o campeão quanto o vice-campeão podia ter ficado de fora por coisa de um gol praticamente. No grupo D tivemos um grupo de times de menos holofote, mais de destaque o Porto, que teve a melhor campanha de toda a fase de grupos. No grupo E nada super diferente, Bayern em primeiro, mas importante destacar o Ajax, que passou invicto e empatou 2 vezes com o Bayern, sendo uma delas na Alemanha, um 3-3. Era um time jovem e com potencial de fazer mais, a gente ainda não sabia quanto. Teríamos no grupo F um City que passou em primeiro após perder na estreia e aplicando algumas goleadas. E tivemos também no grupo G o Real passando em primeiro, mas passando por alguns resultados questionáveis. Na estreia 3-0 na Roma, com gol do 7 que faria história. Tô falando
falando do Mariano Dias, mas o Vini já começa a participar do time nessa Champions. Mesmo passando em primeiro, foi bem estranha essa primeira fase de grupos do Madrid, hein? Tem que ser dito. Perdeu por 1 a 0 pro CSKA fora, o que é até ok, mas em casa tomou 3 dos russos. Sem Zidane e sem Cristiano, a magia do Bernabéu parecia estar um pouco mais fraca nesse ano. Só que se a magia no Bernabéu sem Cristiano enfraqueceu, com ele chegando na Itália, lá ela cresceu. E eles enfrentariam o saudoso Manchester United, que vivia meio que uma crise, mas o técnico era o Mourinho. Aí você pensa, pô, o Messi fez hat-trick no primeiro jogo, o Neymar fez hat-trick no segundo, o Cristiano também vai fazer hat-trick na fase de grupos. Calma, vai chegar a hora dele, vocês vão ver. Isso porque na estreia ele foi expulso contra o Valência. Quem foi garantido pelo menos no início da Juve foi Dybala, fez hat-trick contra o Young Boys e no primeiro embate fora de casa contra o Manchester fez o gol da vitória. O primeiro gol do Cristiano foi justamente contra o United na volta e logo um baita de um golaço, mas a arte de Mourinho entrou naquele jogo. O Chosen One comandou o Manchester a virar na Itália nos minutos finais. Mesmo assim, perdeu a última rodada pro Valência, então quem passou em primeiro foi a Juve. Fase de grupos entregue já deu pra ver que teve sim muita emoção, mas o sorteio já separou pra gente muita coisa boa. Colocaria em frente logo de cara Liverpool e Bayern, PSG e Manchester, Juve e Atlético, só jogaço e com emoção, tá? A gente vai chegar lá, mas eu vou passar primeiro pelos jogos mais tranquilos, porque é mais rápido. Exemplo de City e Schalke, que foi um confronto extremamente desequilibrado no agregado 10 a 2 pro City. Tivemos também um Tottenham e Borussia, que dessa vez não teve encrenca. 3 a 0 pros ingleses em Londres e venceram também na volta. Barcelona e Lyon podia até parecer que seria mais difícil, mas não foi não. Passou o Barça com doblete de Messi, gol de Coutinho, 5 a 1 no Camp Nou. E hoje o Coutinho não tá jogando nada no Vasco. Isso agrega alguma coisa? Não, mas fica a crítica aí. Na verdade, eu tô usando isso pra fazer um gancho, porque eu tava falando do Vasco, e agora eu vou falar do Botafogo. Mas o que tem a ver o Botafogo com o jogo entre Roma e Porto na Champions League nas oitavas de final? Bem, o Porto passou na prorrogação no resultado de 3 a 1 e entre os gols teve Tiquinho Soares e Alex Telles. Beleza, passei pelos 4 primeiros e agora vou pros 4 que eram mais atrativos. Bayern e Liverpool talvez tinham um maior apelo, mas eu vou falar deles primeiro e você vai entender o porquê. Na ida na Inglaterra, ficou ruim pros ingleses, empate em 0 a 0 e teria que vencer na Alemanha pra tentar se classificar. O que aconteceu? 2 gols de Mané e um de Van Dijk. O zagueiro holandês naquela temporada ficaria conhecido como o Indibrável e o time do Klopp disparava na briga também da Premier League. A temporada era muito boa. Indo pra outros confrontos, tínhamos frente a frente PSG e Manchester. Do lado inglês, Mourinho tinha saído e o lado francês vinha forte com o Mbappé, só que sem Neymar não estava disponível porque estava machucado. Mesmo assim, o país foi lá em Manchester e ganhou de 2 a 0. Tava muito encaminhado. Só que, cara, beleza, 2026 o Neymar tá absolvido, ele jogou sim no Carnaval, mas esse ano, 2019, no auge físico e ainda machucado, ele tinha que vir pro Brasil, né? A famosa imagem dele dançando no Carnaval é desse ano, passou no Brasil com a Anitta e tá até tudo certo, ele não jogaria essa fase da Champions mesmo, mas ele viraria meme na volta. Porque na França, o primeiro tempo do jogo acabava 2 a 1 pro Manchester. Teve falha do Buffon, mas mesmo assim tudo tranquilo. O PSG ainda passava. Até que mão na bola do Kimpembe no último minuto. Gol do Rashford de pênalti, a camisa pesou e a câmera foi no Neymar. Pelo segundo ano consecutivo ele estava do lado de fora vendo o Paris ser eliminado. Que oitavas de final, né? E outro jogo muito importante foi o de Real e Ajax. Ninguém esperava que ia ser um super jogo porque o Ajax não tinha essa pompa toda ainda. Tanto que na ida o Real venceu por 2 a 1 e a tranquilidade era tanta que o Sérgio Ramos forçou um cartão para ficar fora do jogo de volta. Grande erro, porque aí o super Ajax mostrou que veio. A molecada deitou. Com 7 minutos, Ziyech teve gol do Neres, do Tadic. O Real até descontou, mas pra encerrar, Shone faz um golaço de falta. De marcante a imagem dos recém-melhor do mundo no chão pra um tal de Frank de Jong. O Ajax mostrou que não era qualquer um. Eliminou um tricampeão seguido na casa dele e desse jeito. E eu particularmente lembro dessa época, olhando esses jogadores do Ajax muito jovens jogando, eu imaginava que eles iam dominar a Europa em outros times e iam ser muito bom por muito tempo. E eu tava até olhando aqui quem desses manteve o status em mais temporada nos times que eles foram. De cabeça, principalmente o De Jong, que seguiu pro Barça, agora o De Ligt. Eu esperava um zagueiro que seria um dos melhores do mundo, passou sim por vários grandes, é um bom jogador, mas nada espetacular. Aí o Neres passou bem, mas por holofotes menores, Van de Beek foi enterrado em Manchester junto com o Naná, Ziyech teve seus momentos e até o Ten Hag acabou iludindo mais do que agradando. Enfim, isso não importa, o que importa é que eles estavam sim encantando o mundo e iam encantar ainda mais. Um time de média idade muito baixa, com certeza o Cruyff estava orgulhoso. Só que se eles bateram o Real sem o Cristiano, vamos falar o que aconteceu com o Cristiano. Desse confronto que é sem dúvidas uma das melhores atuações que ele teve em Champions assim no geral. Jogo de ida na Espanha, um adversário que ele se acostumou a bater, mas ali não deu pra Juve. 2 a 0 pro Atlético, provocação do Simeone, era um resultado dificílimo na volta. O homem mesmo assim bancou, disse que ele tem 5 Champions e o Atlético 0. Na época não existia aquele termo de aura, mas o Cristiano é o pai dessa parada. Na volta, adivinha o que aconteceu? Precisava de 3 gols, Cristiano juntando cabeça, pênalti, foi lá e fez. Um hat-trick pra calar a boca do Simeone, provocando de volta. Uma reviravolta incrível e emocionante. Nas arquibancadas, o filho e a mulher se emocionando, era como se ele dissesse: me respeita, eu sou o Cristiano Ronaldo e eu mando nesse torneio. A primeira grande
grande virada dessa Champions, e agora que eu já citei todos os confrontos das oitavas, vamos pras quartas. O Liverpool pegou o Porto e o time da melhor campanha caiu para o que estava numa fase absurda. Acabou sendo um embate tranquilo pros ingleses, que no agregado venceu por 6-1 e tava na semifinal. Tranquilo também foi pro Barcelona, ganhou do Manchester na Inglaterra na ida por 1-0 e na volta 3 no Camp Nou. Golaço do Coutinho, e o Messi queria vencer muito a bola de ouro, tava impossível, e muito por conta dele, o Barcelona se tornou um grande favorito. Já voltamos pra molecada do Ajax, que dessa vez enfrentariam o Cristiano, que tava com muita moral. Então vamos ver o que aconteceu. Na ida na Holanda 1-1, o Ronaldo fez o dele, mas o empate do Ajax veio com David Neres. Só que na volta, mesmo fora de casa em Turim, 2-1 pra molecada do Ajax. Cristiano de novo fez o dele, não dá pra dizer que foi culpa do robô, mas com gols de De Ligt e Van de Beek, o time do Ten Hag deu show. Nos tempos de hoje, ver o Ajax chegando numa semifinal de Champions é algo meio difícil de acontecer, mas naquele momento eles chegaram jogando bem, então tinha muita chance de fazer história. O embate que sobra dessas quartas era City contra Tottenham, e sim, o City tava muito bem, mas não tinha pegado nenhum time grande ainda. Tanto que no jogo de ida não foi bem assim, 1-0 pro Tottenham com gol do Son. Aí pô, o que aconteceu no Etihad foi mais uma bizarrice de Champions. Na volta o City abre o placar, toma um empate, com 11 minutos do primeiro tempo tava 2-2. Aos 23 já tava 3-2 pro City, mas ainda não era o suficiente, o gol fora de casa era do Tottenham. Aí um ídolo vai lá e faz o gol que precisa. Agüero faz o 4-2, o City tava passando até que rola um gol espírita e muito estranho de Fernando Llorente. O VAR chamou, deu o gol, não foi de mão, e assim os Spurs eram quem estavam passando. Isso foi aos 73 minutos, só que não tinha acabado ainda. Nos acréscimos, gol do Sterling. Etihad é loucura, assim como Guardiola, mas de novo o VAR entrou em ação. Gol anulado, um 4-3 eletrizante, o City fez quase tudo certo, mas quem passou foi o time de Maurício Pochettino. O Tottenham estava classificado e se colocava numa semifinal de Champions, um feito absurdo na história do clube. Bom, com isso estava definido os confrontos das semis, a gente tinha sim favoritos, mas qualquer um podia vencer. De um lado, Tottenham contra Ajax, dois times inesperados, mas muito carismáticos, e do outro, o confronto que em teoria era o mais forte, o que seria o favorito a ser campeão. Era Liverpool comandado por Klopp contra o Barcelona de Messi. Quem passaria? E eu já citei viradas, momentos absurdos, momentos improváveis, mas o que acontece nessa semifinal é o grande marco dessa Champions. Cara, como é bom olhar pra essa Champions. Por exemplo, o Cristiano já saiu, mas todas as Champions que ele jogou estão documentadas. Isso é muito legal de se ver. Dá pra ver os números, os bastidores, tudo que acontece em cada um desses jogos, e hoje em dia você consegue ver isso até em livros. Digo livros porque esse vídeo é em parceria com a editora Fundamento. Pega que o negócio é bom. Eles têm uma linha Feras do Futebol contando a história dos craques. Até parecido com os vídeos que eu faço aqui, tá? Uma baita opção de presente pras crianças que gostam de futebol, podendo aprender mais e se aproximar no esporte, além da leitura. É um ganha-ganha. Com o cupom ATACO10 você tem R$10 de desconto, então não perde, essa chance é única. Obrigado, editora Fundamento, e eu vou aproveitar para pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e hypar esse vídeo, porque é muito importante para eu continuar fazendo produções como essa, que são um pouco diferentes. Beleza, agora vamos voltar para a semifinal e colocar em paralelo tudo o que estava acontecendo nesse momento. Primeiro no Tottenham e Ajax, o Tottenham tinha como prioridade a Champions, mas tinha muitos jogadores que estavam lesionados, enquanto o Ajax estava voando na temporada, era talvez o favorito nesse confronto. Do outro lado, o Liverpool estava brigando ponto a ponto com o City numa temporada que iria fazer 97 pontos e não ser campeão. Na Premier League, para vencer o Guardiola naquele momento, a perfeição era necessária. Não conseguiu, então tudo se resumia a Champions. E mesmo com tudo isso que eu citei, um time bom, organizado, com confiança, não dava para dizer que eles eram favoritos, porque do outro lado o Barcelona podia ter um time até mais fraco, mas tinha Lionel Messi. E aquela temporada ele estava acima do normal. Seria uma absurda 73 participações em gols em 50 jogos. E o que ele fez no jogo de ida entraria para a história. O embate era muito grande, principalmente entre Messi e Van Dijk, só que não teve nem embate e muito menos graça. Suárez abriu o placar pros culés, Messi ampliou no segundo tempo, até que rola uma pintura. O Alisson até tentou, mas quem tava naquele estádio viu o melhor jogador da história daquele clube praticamente pintar um quadro no Camp Nou. O lance que ficou marcado do Van Dijk foi ele pedindo ajuda para marcar o Messi, e se não fosse o Dembélé, era pra ter sido 4-0. Esse gol faria falta. A gente já volta pra falar do segundo jogo, vamos pro outro confronto. Onde na Inglaterra o Ajax venceu o Tottenham. Sem Kane e sem Son ia ser muito difícil buscar qualquer resultado na Holanda. Ainda mais com esse ataque de Lucas Moura e Llorente, né? A gente já chega lá. Porque primeiro vamos continuar na Inglaterra, porque o jogo de Liverpool e Barcelona seria lá agora. Se o Tottenham tava desfalcado, o drama do Anfield era outro. Precisava dar um jeito de marcar o Messi, tava sem Firmino e sem Salah nem no banco de reservas. E ainda por cima tinha que marcar 3 ou mais gols no Barcelona. Mas a verdade mesmo sobre esse Barça é que o Messi camuflou muito dos problemas que esse time tinha. O meio campo foi meio que engolido, a defesa sumida e com 7 minutos tava 1-0, gol do Origi. A desatenção na volta do intervalo era ainda pior, tomar 2 gols do Hinaldo em 3 minutos. Antes dos 15 minutos da segunda etapa, já tinha perdido os 3 gols de vantagem. E não adiantava nem olhar pro Messi, porque ele não apareceu nesse jogo em específico. E eu acho que eles estavam olhando até demais, porque o que acontece é inacreditável. Um escanteio despretensioso, uma falta de atenção absurda, Arnold bate rápido e assim, o quarto do Liverpool, Origi. O Barcelona tomou 2 de Wijnaldum e 2 de Origi, foi amassado em Anfield, já tinha caído pra Roma no ano anterior de virada
nada caiu de virada de novo esse ano e não adiantou de nada os 12 gols e artilharia da Champions que o Messi teve naquela temporada. O Barça caía na semifinal enquanto o time do Klopp foi guerreiro e mereceu. Uma das partidas mais emocionantes que credenciavam o Liverpool a ser postulante a campeão, só que o adversário esperado era para ser o Ajax. Até porque, sendo justos, os holandeses na Holanda era só empatar com o Tottenham que estava classificado e o jogo começou um passeio. Com 35 minutos do primeiro tempo, 2-0 para o Ajax. 3-0 no agregado, a única chance que esse time tinha era um milagre. Pro Tottenham era praticamente não acreditar mais nos pés e sim no coração. Foi meio que isso que aconteceu. Se no Liverpool teve emoção, aqui a emoção foi ainda maior. Lucas fez 2 antes dos 15 do segundo tempo. O embate estava empatado e pra vencer no gol fora faltava 1. Só que o Ajax foi se segurando até os últimos minutos e era muito difícil que o Tottenham conseguisse alguma coisa depois dos 90. Podia até parecer, mas não pro cara que não era nem titular, tinha sido chutado do PSG e pro time que tinha chegado naquele momento sem os seus principais craques. Tudo era possível. Aos 96, hat-trick de Lucas Moura. Uma das atuações mais emblemáticas da história da Champions. Quem não arrepia é louco, o Lucas chora depois. Jorge Igor ganhou seu maior bordão naquele dia. E cara, olha essa Champions. É inexplicável o que aconteceu nessa semifinal. Sim, teríamos 2 clubes ingleses decidindo, mas o Sport foi quem venceu. Mesmo que Barcelona e Ajax mereciam sim estar na final, o jeito que foi valida a final inglesa. Aí a gente chega na decisão, todas as fases até agora tinham sido um jogaço, todo mundo esperava um grande jogo e foi horrível. Uma das piores sem dúvidas, jogo bem ruim e o pior de tudo foi que o Pochettino não colocou o Lucas de titular na final. Por isso que mereceu até perder. O cara te coloca na final e aí beleza, voltou seus principais jogadores, mas não dá pra deixar o cara fora da decisão. Ele não tinha esse direito. O jogo foi meio que morrendo logo de cara, porque o Liverpool teve um pênalti, o Salah converteu e assim foi arrastando até o final. Teve uma bela invasão de campo e o gol do Origi. O campeão da Champions era os Reds, que tinham passado tão perto um ano antes e agora atingiam a glória máxima. Time do Klopp, time do Van Dijk sem ser driblado, time de Firmino, Salah, Mané e também no gol, o Alisson. Essa equipe merecia, esse elenco merecia e essa história merecia. Apesar da final não tão bonita, tudo o que aconteceu naquele torneio não vai ser apagado. Dá pra dizer que o não desistir foi o tema dessa Champions e que o imprevisível foi o normal. Seja com o Cristiano, que ele fala e faz, então era esperado, até uma virada impossível do Tottenham, isso sem contar os diversos outros momentos que tivemos no caminho. Essa Champions foi completa, marcou o fim da era do Real, uma nova era do Cristiano, um triste fim da temporada pro Messi que merecia mais e um título pra um time que merecia ser campeão. Com as surpresas também, né? O Ajax destruidor e a grande história do Lucas Moura, que não acabou em troféu, mas com certeza nunca vai ser esquecida. E nunca esquecida também vai ser a história completa dessa temporada 2018-2019, porque foi nesse ano que a Champions saiu totalmente do controle.